Meio-dia, 4 minutos, no Mar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, informações importantíssimas daquilo que aconteceu hoje pela manhã. Rodrigo Oliveira, por gentileza, Rodrigo. Manhã de greve no CT do Inter. Jogadores se negaram a treinar na manhã desta quarta-feira por conta do atraso de 3 meses no pagamento dos direitos de imagem. Por conta disso, Gamba, o treino que estava previsto para as 9h45 foi cancelado. No início da manhã, os líderes do grupo procuraram a direção e comunicaram que se não houvesse pagamento dos direitos de imagem atrasados, não haveria treino. Os jogadores se negariam a entrar em campo. E foi o que aconteceu. Não teve treino, os jogadores foram liberados. Há poucos minutos, o vice de futebol Emílio Papaléu chegou ao CT, entrou em alta velocidade e foi direto para a área restrita ao departamento de futebol. A direção agora está reunida definindo um plano de crise. Até agora, não houve qualquer comunicado por parte do Inter sobre o cancelamento do treino e sobre a greve, o boicote e a falta de pagamento. O grande desafio da direção do Inter agora é o seguinte, Gamba: chegar a um acordo com os jogadores para que eles voltem a treinar amanhã e para que eles viajem no sábado para a Bragança Paulista para o jogo de domingo contra o Bragantino. Uma situação sem precedentes na história do Inter. Bom, é um dia importantíssimo. Com relação a isso, a gente vai fazer todos os desdobramentos aqui em Esportes ao meio-dia. Eu já me manifestei com o Macedo agora há pouco, reforço aqui em Esportes ao meio-dia. Na seguida a gente vai ampliar a conversa com o Leonardo Oliveira, nosso comentarista, mas só para deixar claro, minha opinião absolutamente legítima, a posição dos jogadores do Internacional. Se estão sem receber, se tentaram um diálogo, essa decisão não foi tomada de uma hora para outra. Esse diálogo, os jogadores do Internacional já vêm tentando estabelecer há algum tempo. Será que estão recebendo resposta da direção? Será que estão ficando apenas na promessa os dirigentes do Internacional? Não importa se o jogador ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, é dentro do recorte do jogador de futebol. Trabalha e não recebe, tentou estabelecer um acordo, não se chegou a esse acordo, os jogadores tomaram uma medida extrema. Por quê? Porque na base da conversa não estava resolvendo. O principal destaque do Grêmio, André Silva. Daqui a pouco o Gamba tem viagem para o Rio de Janeiro para um jogo definitivo, especialmente para o trabalho de Roger Machado. Ultimato para Roger Machado. Amanhã, o jogo do Grêmio contra o Vasco, 8 da noite em São Januário. Esportes ao meio-dia. Programa quente hoje, hein? Programa quente nesta quarta-feira, 1º de junho, dia de receber aqui no programa Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha, colunista em GZH, titular da coluna Bola Dividida em 0 hora. E esse fato, um fato novo, sem precedentes, como colocou Rodrigo Oliveira há pouco, os jogadores do Internacional pararam. Os jogadores do Internacional se mobilizaram, cobrando pelos seus direitos. Leonardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Felipe Gamba. E direito, olha, deles total. Trabalhador cumpre a sua jornada, o trabalhador cumpre o mês e lá no dia marcado ele tem que receber. Os jogadores estão no seu direito. Ah, mas o jogador ganha muito. Ah, mas eles jogadores não estão ganhando em campo. Interessa. Ninguém colocou a faca no pescoço de ninguém para assinar contrato de 600 mil, de 700 mil, de 1 milhão. Os clubes procuraram, sentaram à mesa, negociaram e o contrato assinado, meu amigo, é para ser cumprido. A parte técnica, a parte de rendimento é uma segunda etapa. Aí é do clube com o jogador dentro do seu quadro tentar extrair o máximo dele, criar as condições para que ele renda. Agora, o jogador tem que receber, qualquer trabalhador tem que receber. Ninguém trabalha de graça, Gamba. É força de trabalho. Seja 1 milhão, seja R$1.000, é força de trabalho. Lá no dia marcado, a nossa empresa é dia 5, e muitas vezes vem antes. Eu estou quase 3 décadas na empresa, nunca atrasou um dia. Pelo contrário, muitas vezes adiantou. Por quê? Porque eu entreguei meu trabalho e a minha empresa está pagando. Enfim, é um momento delicado. É um quadro que a gente estava vendo no Botafogo, pré-SAF, no Vasco, Coritiba, em outros clubes. Grêmio e Inter, como disse o Rodrigo, isso é histórico, a gente não viu.
E se os jogadores chegaram a esse limite de se recusar a treinar, esse debate, essa discussão, essa reivindicação, ela não começou ontem? Sem dúvida. Não foi do dia pro outro. Claro que não. A medida extrema de 3 a 4 meses de atraso no direito de imagem dos jogadores do Internacional. E Leonardo Oliveira, vamos além, Leonardo. Se não tem condições, não contrata o Tyson. Se não tem condições, não contrata o Alan Patrick, não contrata o Depena, não contrata o Vitão. Uma folha de quase 15 milhões, pagando R$1 milhão para muitos jogadores. Tá aí, o Inter não consegue arcar com aquilo que prometeu aos seus atletas. Posição absolutamente legítima do Grupo Colorado. Exato, Gamba, e o Inter foi às compras, né? O Inter trouxe 14 contando o D'Alessandro, mas o D'Alessandro era algo quase simbólico, uma despedida. Eu não conto o D'Alessandro, foram 13 contratações. E não foram contratações, tirando o alemão, que é um jogador que é uma aposta, que é um jogador que veio de um outro cenário, de um outro contexto. Os demais ou vieram da Europa, ou vieram de grandes clubes do Brasil, como o Gabriel, como o Lisieiro. E esse movimento tá certo, tem que contratar, tem que encorpar o time. A gente cobrava que se encorpasse o time. O problema é que tu tem que ter o colchão para que todo mundo consiga dormir lá no Beira-Rio tranquilo, né? Ou seja, tem que ter o caixa, né, para bancar esse time. E aí que tá o problema. Isso eu vou repetir. Se chegou a esse ponto extremo, essa discussão ela não começou agora que semana retrasada, quando começou a esfriar, bateu o inverno, os jogadores, eu tenho que receber meu dinheiro porque eu preciso comprar lenha. Não, meu amigo, isso já vem de tempo. A questão técnica, a questão de rendimento, ela é secundária. Ô, Léo, Opa. Não, desculpa a interrupção, mas vamos ser bem claro aqui, né? Até com o torcedor do Internacional. Tem problema no campo, tem problema no elenco, tem problema nas comissões técnicas que passaram pelo Internacional. Mas lembra quando a gente falava aqui que o problema do Internacional era muito maior? Era um problema institucional, era um problema estrutural? Tá aí, Léo, muitas explicações do porquê que muitos projetos não vingam. Tá aí, Leonardo. E outro ponto, né? A gente fala das contratações de jogadores, mas o Inter também trocou o técnico, né? O outro técnico sai recebendo uma rescisão. O Inter trouxe o Paulo Autuori, que é um cara de mercado, um cara que é muito valorizado no mercado pelo trabalho que faz. O Inter trouxe o William Thomas, novo executivo, que estava no Avaí, estava empregado, era o cara que era o cabeça, era o CEO do futebol do Avaí. Nada disso está errado. A questão toda é que para bancar essa turma toda, tu precisa ter um caixa, tu precisa ter uma organização financeira que permita. Estou recebendo algumas informações aqui, tá? Salários estão em dia. Eu acho que o Rodrigo deve ter essa informação. Direito de imagem. Aí eu vou com a segunda informação. Direito de imagem não chega a 30% do total da remuneração. É um teto. E até março estava tudo em dia. É o que estão me dizendo aqui. Enfim, mesmo sendo 2 meses, Léo, precisa estar em dia. Fala, Rodrigo. O direito de imagem, pela legislação, pela Lei Pelé, pode chegar no máximo 40% do vencimento total do jogador. Perfeito. Na prática, normalmente é 30%. Alguns são 20%, alguns 40%, alguns 10%. Agora é importante dizer o seguinte: o imposto do salário na CLT é muito maior. O imposto do direito de imagem, por ser um contrato de natureza civil, é menor. Então, por vezes, na prática, o valor líquido do direito de imagem é praticamente igual ao valor líquido do salário. Sim. Então, por isso que o direito de imagem, ele é considerado pelos jogadores como um atraso tão grave quanto o do salário. Claro que porque sim. O jogador que ganha 100 mil, ele planeja o seu orçamento para 100 mil. Se só entra 60, no outro mês 60. No outro mês 60, são 120 mil reais em 3 meses. Perfeito. Que ele estava esperando receber e simplesmente não veio. E o jogador ganha muito, mas quem ganha muito gasta muito, né? Claro, Rodrigo, me desculpa, mas quem imagina que por ser direito de imagem isso diminui o movimento dos jogadores do Internacional? Isso é desonesto, gente. Não é porque é 30%, 40%, não, é um direito, tá em contrato, o Inter não tá cumprindo. É importante esclarecer isso, porque o direito de imagem, o nome pode dar a entender que é um contrato secundário que o clube paga quando ele quer explorar a imagem do jogador, mas não é verdade. O direito de imagem é uma composição que na prática é salário. Como tem uma questão de tributação menor,
é uma alternativa legal de se compor o salário por um custo trabalhista inferior. Mas na prática é considerado salário. Muitas vezes, Gamba, quando um juiz entra, um atleta entra na justiça, o juiz acaba considerando o direito de imagem como salário. Incorpora o salário, é o salário, é aquilo que hoje se estabeleceu como salário. De alguma maneira, uma composição, Leonardo Oliveira, né? Se buscou ali uma forma de fazer com que o encargo trabalhista seja menor, se usa o argumento do direito de imagem e se coloca lá 30%, 40% dos vencimentos do jogador no direito de imagem. Não é esse o cálculo, mas a grosso modo, tá? A grosso modo. Tu tem 100 mil, 70 de salário e 30 de direito de imagem. O Rodrigo estava explicando ali que pela tributação... É isso, daqui a pouco você equivale. Mas enfim, vamos partir dessa ideia. 70 a 30. O teu orçamento ele é desenhado em cima de 100, não de 70. Ah, mas eles ganham 100 mil. Gente, mas eles ganham 100 mil, mas o seguro do carro dele é de quem ganha 100 mil, o aluguel é de quem ganha 100 mil, a família que ele banca é de quem ganha 100 mil, o colégio dos filhos é de quem ganha 100 mil, entendeu? É o orçamento dele, esse dinheiro tem que estar na conta dele. Ah, o jogador não está rendendo, eu recebo aqui muita mensagem, o jogador não está rendendo em campo. Essa é uma segunda etapa. É outra de um clube discussão, cobrar do jogador lá dentro que ele renda em campo. A questão aqui, ela é trabalhista. Ela é de um acerto trabalhista. Trabalhou, meu amigo, mal ou bem, tem que receber. Se não trabalhou bem, o clube chama na salinha, resolve a rescisão e manda adiante. O Internacional tem um vice de futebol que é desembargador do TRT4. O senhor Emílio Papaléu sabe mais do que qualquer um de nós aqui o que implica isso. E tem um outro ponto, Gamba, de repercussão nisso, é que se romperam as pontes entre vestiário e direção, né? Também. Se tu chega nesse limite, como é que tá a comunicação lá dentro? Esse é um olhar que a gente tem que ter também. Também. O diálogo, quando tu toma essa decisão, é que o diálogo já se excedeu. O Thiago chegou no limite, se esgotou. Bom, então é outro desdobramento que a gente vai ter que ver ali na frente. Eu queria publicamente dizer, Gamba, que o espaço está aberto para a direção se manifestar forma que quiser. Por favor. Porque ninguém do Inter se manifestou até agora. O treino, nem o cancelamento do treino foi confirmado oficialmente pelo Inter. A gente descobriu tudo por fontes em off. Então, a versão, o Inter precisa dar a sua versão sobre o que aconteceu, né, Gamba? E também sobre como o problema vai ser solucionado. Claro que o sim. espaço está aberto. Claro que sim. Bom, esportes ao meio-dia, já deu pra perceber, né? Muitos assuntos. Lembrando que hoje o programa tem na direção o Lucas Arruda. A nossa equipe técnica nesse programa tem, por exemplo, Moavécia, Rudinei August conosco. E a gente vai fazer o seguinte, intervalo comercial muito rápido, na volta a gente amplia os assuntos envolvendo o Internacional e, claro, fala sobre o Grêmio, que amanhã tem jogo importantíssimo, gente, contra o Vasco lá em São Januário. Meio-dia, 19 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. E deixa eu fazer uma saudação especial aqui, gente, olha que bacana. Hoje começa conosco uma nova parceria. Uma parceria com a Betson. Bem-vinda, Betson. Em operação no Brasil desde o ano de 2019. É uma das maiores referências de palpites esportivos no mundo. E foi também patrocinadora do nosso Gauchão 2022. Nós aqui de Esportes ao Meio-Dia, a equipe de Esportes ao Meio-Dia, está muito feliz com essa nova parceira. Betson, estamos juntos. Muito obrigado pela confiança em Esportes ao Meio-Dia. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. Então, gente, a partir de agora, além das já tradicionais parceiras, Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço, Esportes ao Meio-Dia conta com a Betson. Vamos lá, gente, de imediato falar de dupla Grenal. Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Bom, vamos lá, direto. Rodrigo Oliveira, CT Parque Gigante. Primeiro, Rodrigo, vou te pedir a gentileza pra gente recuperar tudo aquilo que aconteceu hoje pela manhã envolvendo os jogadores do Internacional. Desde a tua chegada no CT Parque Gigante até o que nós temos no momento. Os jogadores do Internacional não realizaram o treinamento e há pouco o vice de futebol do clube, Emílio Papaléu, chegou ao CT Parque Gigante, Rodrigo. Explicando os fatos na ordem cronológica, Gamba. Cheguei ao CT do Parque Gigante pouco antes das 9h45 da manhã, que era o horário previsto, o horário marcado para o treino.
Como normalmente ocorre, no início, 9h45, 10 horas, a imprensa ainda não tinha o acesso liberado. Normalmente o acesso só é liberado quando os jogadores vão para o campo. Por volta de 10h15, alguns carros de jogadores começaram a sair do CT, na direção da Avenida Beira-Rio. Começaram muitos carros a saírem, como se os jogadores estivessem indo embora. O primeiro pensamento que ocorreu a mim e aos demais colegas era de que alguns jogadores mais desgastados estivessem sendo liberados. Mas Gamba, começou a todos os jogadores irem embora, sem que nenhum comunicado fosse feito através da assessoria de imprensa. Dessa forma, eu busquei informações com fontes que estavam no vestiário no momento em que tudo ocorreu e cheguei à seguinte informação. Logo no início da atividade, os líderes do vestiário procuraram a direção, procuraram o gerente de futebol, o William Thomas, e o coordenador técnico Paulo Autori, e comunicaram que a decisão coletiva do grupo era não treinar, ao menos que os direitos de imagem fossem quitados. São 3 meses de direito de imagem atrasados. E como não houve quitação dessa dívida, os jogadores comunicaram à direção que não iria ter treino. Ninguém iria para o campo. E os líderes do grupo avisaram à direção que era uma decisão coletiva. Dessa forma, a direção não teve o que fazer, o treino foi cancelado e todos os jogadores foram liberados. Por volta de 11h15, 11h20, chegou ao CT o vice de futebol Emílio Papaléu. Em alta velocidade, ingressou na área restrita ao departamento de futebol e a direção realiza agora uma reunião de crise para definir uma forma de solucionar o problema. A prioridade número 1, Gamba, que eu apurei agora, a prioridade número 1 da direção é pagar pelo menos uma parte dos direitos de imagem atrasados ainda nesta quarta-feira. E após essa quitação de pelo menos parte da dívida, a direção tentará chegar a um acordo com os jogadores para que o treino seja retomado normalmente amanhã. E só depois de chegar a um acordo é que a direção pretende se manifestar. A direção pretende emitir um comunicado público já com o problema resolvido ou contornado. Mas o grande desafio, Gamba, da direção agora é chegar a um acordo para que haja treino e para que os jogadores viajem para Bragança Paulista. Claro que imagina, sim. Gamba, se os jogadores se negam a viajar. Bom, isso seria uma outra medida extrema, mas também que explicaria um não acordo com a direção do Internacional. Rodrigo, só para a gente tentar chegar talvez não chegue num denominador comum, porque são muitas informações que vão chegando nesse momento, mas aí, no CT Parque Gigante, o atraso nos direitos de imagem, ele é de quantos meses, Rodrigo? Qual é a informação que circula por aí, que foi apurada por ti? Os direitos de imagem, Gamba, de alguns atletas, o atraso de alguns atletas é maior do que outros. Tá. Por exemplo, alguns jogadores que foram contratados agora, eles não têm nenhum atraso. Há alguns atletas já contratados há mais tempo que têm atraso chegando a 4 meses. Tá. Mas a média, pelo menos o atraso predominante na maior parte do grupo é de 3 meses. De 3 meses. Digo isso porque o Léo trouxe uma informação durante o programa que uma informação que chegou ao Léo que em março estaria tudo em dia. Janeiro e fevereiro. Aí começaria março, tipo, o mês de março começando com tudo em dia. Janeiro e fevereiro. Eu acho que bate mais ou menos com o que o Rodrigo está dizendo. Até janeiro e fevereiro estava em dia. E outra, Rodrigo, uma informação que também me chegou, que chegou até aqui a mim, é a seguinte: o Inter tinha também um atraso no final do ano, e para pagar direito de imagens e 13º, vocês lembram que o Inter vendeu o atacante Vinícius Melo, né? Pro Charlotte, né? E aí o Inter conseguiu fechar o ano 0-0, nesse ponto. Um outro detalhe que é uma suposição, mas eu considero uma suposição lógica, é muito comum, Gamba, Léo, quando um jogador é contratado, que ele ganha um valor de luvas, uma gratificação por assinar o contrato, um bônus. E essas luvas são diluídas ao longo do contrato e na prática acaba sendo salário também, embora tecnicamente não seja nem salário nem direito de imagem. Se não tem dinheiro para pagar o direito de imagem, é razoável supor
que as luvas também possam estar atrasadas. Eu estou falando isso só para deixar claro que o atraso de um jogador pode não ser igual ao atraso de outro. Sim. Porque, embora a folha de pagamento do contrato CLT ela seja quitada junto, ou paga todo mundo ou não paga ninguém, o direito de imagem e as luvas, eles são contratos individuais. Alguns podem ter atraso, outros não, e alguns podem ter um atraso superior a outros. Bom, Leonardo Oliveira, me parece que um ponto fundamental em toda essa discussão foi trazido por ti no bloco anterior, que agora é a gente acompanhar os desdobramentos disso tudo que está acontecendo no Internacional. E eu só quero reforçar algo que eu disse lá na abertura. Vamos tomar o cuidado para não responsabilizar os atletas. Porque os atletas nesse momento são vítimas. Não importa se ganham 500, 600, 700, 1 milhão por mês. A direção do Internacional não está cumprindo algo que foi acordado e está em contrato com os jogadores do Internacional, Leonardo Oliveira. E tem uma questão também que o rendimento, tudo é um bolo, né? Os jogadores têm que receber, esse é o ponto básico, é a largada. Mas também tem todo um bolo, Gamba, que a eliminação para o Globo lá atrás tira do Inter pelo menos 2 fases a mais da Copa do Brasil. Isso impacta nas contas. O Inter tinha que ter se dado conta de que, embora o caminho na Sul-Americana, teoricamente, que na verdade não foi, né? O Inter se classificou na última rodada, ele fosse um caminho mais suave dentro do campo, com adversários de menor quilate, a Libertadores te garante uma receita muito maior. A Libertadores mobiliza mais. Uma coisa é tu receber o 9 de outubro aqui em casa, outra coisa é tu receber um Olímpia, um Boca, ou até um River, como o Inter recebeu. Isso mexe com a torcida, mobiliza, venda de produtos, torcida, estádio, enfim. É todo um contexto que vai se construindo e que deságua nesse cenário. Mas para mim está claro, a comunicação entre direção e vestiário, ela se rompeu com esse gesto. E aí vai ser preciso... Opa, vai lá, Rodrigo. A direção está articulando a seguinte solução: pagar uma parte do direito de imagem. Não consegui confirmar a informação de que pelo menos 1 mês já teria sido quitado, mas a estratégia da direção é pagar uma parte agora e realizar treino à tarde. E há otimismo por parte da direção de que se chegará a esse acordo, de que pagando pelo menos uma parte do direito de imagem atrasado, os jogadores concordarão em treinar à tarde. Essa é a estratégia da direção: pagar uma parte da dívida e realizar um treino à tarde. E aí alguma explicação vai ter que ser dada, né, Gamba? Até o jogo de segunda, Gamba, Rodrigo, a gente falava da falta de um centroavante, de que o Inter ia buscar um centroavante na janela, de que o Inter pensava no Brenner. Esquece isso. Esquece. Se tá nesse cenário de que a imagina como repercute no grupo isso, Leonardo Oliveira. Não. E tu imagina o cara que tá lá fora, recebe uma proposta, ele vai pra internet, coloca lá, notícias do Inter. Ele disse, não, aqui é em dia, posso não estar jogando, tô na reserva, mas se tá esse ambiente, se tá esse conflito de vestiário com direção, esquece. Esse é o primeiro ponto. E tem essa outra questão, vai tirar dinheiro da onde? Como é que vai explicar pro grupo que tá com dificuldade para pagar salário e tá trazendo mais um cara de fora? Mas se tem um atraso de 3, 4 meses, essas contratações que foram feitas recentemente, vamos lá, gente, já não pegaram bem no grupo. Quer dizer, tu tá com atraso no direito de imagem, tu tá contratando, tu tá olhando pro mercado, tu tá prometendo contratar centroavante, trazer centroavante de primeiro nível. Então me parece, Rodrigo, que chegou no extremo, chegou no limite. Os jogadores do Internacional tentaram um diálogo, tentaram chegar num acordo, não conseguiram, tomaram essa medida drástica sim, e agora mesmo com a promessa da direção do Internacional, a promessa ela não visa o pagamento total, né? É parte do que tá atrasado. E não me parece ser coincidência que essa greve, esse boicote tenha ocorrido no dia 1º de junho. Hoje é dia 1º de junho. Parece muito claro, né, Gamba? Até maio. Paguem até 31 de maio. Virou um mês, não pagou, não tem treino. Boa leitura. O marco seria o final do mês de maio. Vamos supor, havia lá uma promessa. Ao final do mês de maio tudo estaria resolvido. 1º de junho, nada resolvido, os jogadores tomaram essa decisão, Leonardo. E eu vou repetir, Gamba, pra mim esse é o ponto central. O trabalhador tem que receber. Qualquer trabalhador, o time tá jogando mal, o time não chegou à final do Gauchão e aí perdeu uma renda de decisão. Poderia ter tido, né, uma renda da decisão do Gauchão. O time não avançou contra o Globo e perdeu receita. Tudo bem, tudo isso repercute nesse atraso.
Mas a partir do momento em que tu contrata o jogador, tu tem que ter uma projeção orçamentária para pagar e tem que ter, olha, se eu não tiver esse orçamento, como é que eu vou me virar? E tem mais, muitos jogadores chegaram inclusive depois da eliminação pro Globo e alguns depois até da derrota no Grenal. O Inter contratou muito até o final da janela. Então o Inter contava com alguma receita. Rodrigo, até a informação que eu recebi de que o Yuri Alberto, que é parcelado, mesmo com o conflito lá, o Zenit tem pago, né? Tem pago, não tem nenhuma informação de atraso no pagamento. O Inter até teve essa preocupação, mas o Zenit tranquilizou. A informação é a seguinte, o treino vai ocorrer às 15h. Então, presumo que pelo menos uma parte dos direitos de imagem tenham sido quitados. Mas o treino vai ocorrer às 15h, pelo menos a comissão técnica está se programando para isso e toda a estrutura do futebol está se preparando para que o treino ocorra às 15h. Sim. Presumo que pelo menos uma parte do direito de imagem tenha sido quitada e que a direção esteja agora realizando um acordo com o grupo e vai propor certamente uma estratégia para que o restante da dívida seja paga. Posicionamento oficial da direção do Inter até o momento nada, né, Rodrigo? Nada, nem sobre o cancelamento do treino. Para oficialmente falando, para o Inter é como se tivesse tido treino, porque o treino foi cancelado e ninguém avisou nada. Então não houve posição sobre isso, muito menos sobre a questão dos direitos de imagem atrasados. Muito bem. Intervalo comercial, gente. Aqui em Esportes ao meio-dia é um dia típico. A gente está fazendo toda a análise aqui em Esportes ao meio-dia com muitas informações trazidas pelo Rodrigo Oliveira, direto do CT Parque Gigante. Intervalo rapidinho e já voltamos. Fechadinho, né? Vai se fechar o Grêmio. E o Roger, uma informação que eu obtive, é de que o Roger vai tentar se sustentar até julho, fazer um jogo mais seguro, de talvez jogar mais na reação, não se expor tanto e tentar golear de 1-0. Para aí em julho, com a janela aberta, poder fazer 3, 4 contratações, encorpar o time e deixar o time um pouco mais à sua afeição e seguir o trabalho. E ele sabe, perdeu pro Vasco, pode arrumar a mala e voltar para casa. É o ultimato. Lucas Arruda, placar gaúcha, aqui em Esportes ao meio-dia. O que foi aquilo que aconteceu ontem no jogo do Goiás contra o Bragantino, hein, Lucas? O último jogo, viu, Gamba, da terceira fase da Copa do Brasil no estádio Nabi Abichedi. Bragantino 0, Goiás 1 no tempo normal, agregado 2-2. Esse foi o jogo de volta. E nos pênaltis, 9-8 pro Goiás. 17 cobranças que foram no gol e outras 9 que foram perdidas. 9-8 pro Goiás. O Goiás está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Tadeu pegou 5 pênaltis. O goleiro do Goiás adiante. Bragantino, que já tinha sido eliminado da Libertadores, agora eliminado também na Copa do Brasil. Próximo adversário do Internacional. O placar gaúcha tem o patrocínio de quem, Lucas? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Para Redmac, materiais de construção, a gente é de casa. A tradição é estar ao teu lado. Construção, reforma e decoração. Redmac. Que é assunto no Twitter, Lucas? Falando em tradição, Gamba, hoje tem a finalíssima, o troféu Artemio Frank, ou então a Comebol UEFA Cup of Champions, o vencedor da Euro contra a Copa América. Itália e Argentina, 15h45 da tarde. O jogo é em Londres, no estádio Wembley. Um grande jogo mesmo, a Itália fora da Copa do Mundo, um grande jogo pela tradição. Itália e Argentina fazem a finalíssima, hoje 15h45 da tarde. Vamos falar de seleção, vamos falar de Copa do Mundo. José Alberto Andrade, amanhã o Brasil em campo contra a Coreia do Sul, Zé. O Brasil em campo, Gamba, mas não se sabe se Neymar em campo. Levou um pisão no treinamento de hoje, o último antes do jogo contra a Coreia do Sul, numa disputa de bola com o Léo Ortiz, e saiu mais cedo. O Tite diz que tá otimista que ele venha jogar, mas é dúvida e possivelmente não venha jogar o Neymar no jogo de amanhã. O Vinícius Júnior não começaria o jogo, em função do desgaste tido na última decisão da Liga dos Campeões. Ele ficaria para começar, quem sabe, o jogo contra a seleção japonesa. Mas a não participação do Neymar na partida pode colocar o Vini Júnior no time. No treinamento de hoje, quem entrou na equipe foi o jogador, o Felipe Coutinho. O Lucas Paquetá está escalado e até mudou o posicionamento com a presença do Coutinho. Mas o time do Brasil, com essa dúvida, ele deve ter o Everton, porque o Ederson, o Alisson não joga porque jogou a final da Liga dos Campeões. O Ederson está fora dos amistosos, se lesionou, lesão muscular. O Everton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro, Fred e Felipe Coutinho treinaram, mas aí pode entrar o Neymar, se tiver condições, ou o Vini Júnior. E Rafinha, Richarlison
Richarlison e Lucas Paquetá estão confirmados. O Éder Militão não se apresentou ainda, vai se apresentar na madrugada de hoje, já de quinta-feira, o horário da Coreia, durante a tarde de hoje, provavelmente. Tudo porque ele apresentou um exame inconclusivo de Covid-19 e teve que fazer um outro exame. Agora sim está liberado, o exame deu negativo. Faltam 172 dias, 21 horas e 20 minutos para a Copa do Mundo do Catar, que é patrocinada aqui em Esportes ao Meio-Dia para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Não esquece, Gamba, é 8 da manhã. Tá, amanhã não tem teu comentário no Gaúcha. Não, mas eu tô hoje aqui pro Bola Parada com o mate pronto te esperando. Então tô aqui também com o mate, vamos brindar com o mate amanhã pela manhã, tá? Tamo agarrado. Não me deixem fora, eu tô nessa, viu? Mais vem. um mate. Mas vem pra cá ou vai fazer de casa? Não, eu vou aí. Aí sim, rapaz. Vamos encarar o frio, meu patrão. Quem é que narra? Eu não peguei ali. Gustavo Manhago. Manhagol? Traz mate também, todos tomam mate. Isso aí. Intervalo, já voltamos com o comentário de Pedro Ernesto Denardim por aqui. Volta com Esportes ao Meio-Dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Betson, Ferramentas Gerais, Prosalto Chevrolet, Unicred, Superaço, Hora de Opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, meu caro Lucas Arruda, para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Direito é na FMP, a única faculdade em Porto Alegre com o selo OAB recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 7 de junho no site fmp.edu.br. Facta, trabalhador tem vantagem na Facta. Antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833. Modular Cargas, modulando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. Alô, Pedro! Pois é, Felipe Gamba, eu acho extremamente grave o que está acontecendo no Internacional. Olha, fazia mais de 30 anos que eu não vi uma greve num treinamento, os jogadores se negarem a treinar porque não estão recebendo, não os salários, mas sim os direitos de imagem. Eu ouvi a informação, Gamba, que tu passaste, que tem jogadores ganhando R$1 milhão, e tem essa informação que anda aí, que a Folha anda beirando 15 milhões, parece que é isso mesmo, tá? Mas o Internacional não teve superávit o ano passado? O Internacional não vendeu o Yuri Alberto? Sim, mas por que não tem dinheiro para pagar os jogadores nos seus direitos de imagem? Outra coisa, 3 meses, não deram satisfação para os jogadores, não tentaram negociar. Eu quanto estou devendo, Gamba, estou devendo para ti, eu te ligo, Gamba, estou te devendo 1.000. Deixa eu te pagar 4 de 250, quem sabe, de passe no cartão, e aí, bom, nós fizemos uma negociação. É assim que as pessoas resolvem. Atrasar é do jogo, quem paga a conta é quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não paga a conta porque não tem como pagar. Mas se o Inter teve superávit, se o Inter vendeu o Yuri Alberto, eu esperava que o Inter não tivesse nenhuma dificuldade financeira. Mas tem, né? Parece que está escancarado aí. Agora o Papaléu chegou lá, não há nenhuma manifestação oficial do Internacional até o momento, a gente não sabe até onde vai o problema, a gente não sabe exatamente quem são os líderes, algumas pessoas falam que o Tyson é um dos líderes, mas o Tyson alguns dias atrás estava convocando jogadores, quem não quer jogar aqui, que vai embora, aquela coisa toda, dando um discurso. Bom, se bem que ele próprio, o Tyson, também não consegue jogar muito porque enfrenta lesões e está fora do peso, ele entrou no último jogo, bem redondinho, não estava legal, não estava em forma física. Mas, enfim, ele é uma das lideranças. E quais são as outras? Quais são as outras lideranças? É isso a gente precisa saber também e esclarecer. E a direção do Inter tem que dar um posicionamento oficial para a sua torcida do que está acontecendo. Agora, se está devendo, negocia. Negocia, pronto, chama as lideranças, negocia, olha, nós estamos devendo tanto, vamos pagar em tantas parcelas, ou já fizeram isso e não cumpriram e aí os jogadores se irritaram. Esta é uma outra possibilidade. Daqui a pouco tu faz um acerto, aqueles 1.000 que eu estou te devendo, Felipe Gama, vou te pagar 4,250. Aí não pago a primeira, não pago a segunda, na terceira tu já quer bater meu brinco, tá entendendo? Então, sei lá. Tem que ser esclarecido, o momento é extremamente grave. O Inter tem jogos importantes no Campeonato Brasileiro, tem o Bragantino e o Santos fora, depois tem o Flamengo. São 3 jogos intrincados. Alguma coisa tem que ser feita imediatamente e, sobretudo, a direção do Inter, pelo seu presidente ou pelo seu vice de futebol, ou seja, quem for do Conselho de Gestão, tem que dar uma explicação oficial à torcida do Inter, que paga e que quer retorno e que quer ver o seu time numa normalidade profissional. Daqui a pouco no Sala tem muito mais, Gamba. Tchau.
Boa, valeu, Pedro. Bom, parece que o dinheiro apareceu, né, Rodrigo? Parte do débito teria sido quitada pelo Internacional e o treino da tarde estaria assegurado para as 15 horas. A direção quitou uma parte dos direitos de imagem atrasados e propôs que o treino ocorra à tarde. Eu falei com um jogador agora, Gamba, que me disse que não foi comunicado de que vai ter treino. É um jogador que não é líder do grupo, não estava à frente, mas disse, ninguém me avisou que vai ter treino. Por enquanto, nada marcado. Mas o planejamento do Inter é que haja treino à tarde após a quitação de pelo menos uma parte dos direitos de imagem atrasados. A gente vai seguir em cima dessa história ao longo do Sala de Redação e ao longo de toda a tarde, que vai ser longa aqui no CT do Inter, Gamba. Muito bom, Rodrigo Oliveira. Gamba, fala, Pedro. Uma notícia triste. O Pancho, o presidente de São José, acaba de falecer, me informa Francisco Noveleto Neto. Puxa, o Pancho, eu não me recordo o nome dele, eu também conheci ele por Pancho. Acabou de falecer, lamentavelmente. Poxa, que pena. Nosso abraço aqui para os familiares, nossa solidariedade, presidente Pancho do São José. André Silva, por gentileza, André, uma última informação de Grêmio nesse programa que foi corrido. Pouco falamos de Grêmio. Desculpa, torcedor gremista, mas amanhã o jogo do Grêmio, o foco será o Grêmio aqui no programa. O Grêmio viaja logo mais, Gamba, 14h para o Rio de Janeiro, para esse jogo importantíssimo contra o Vasco e confirmando com o retorno de Edilson, que não atua desde o dia 21 de abril. Obrigado, André. Vem aí o correspondente gaúcha, em seguida tem o Sala. Tchau.